Você já sentiu aquela frustração profunda de conviver com um problema que parece eterno? Um daqueles entraves que atravessam governos, décadas e gerações, sempre prometendo solução, mas nunca entregando o resultado real? Em Santa Catarina, esse sentimento acompanhou a vida de milhões de pessoas por mais de 30 anos. Um verdadeiro nó, apertado pela burocracia, pela disputa política e pela lentidão do sistema. Agora, imagine esse nó sendo finalmente desatado. Imagine o que antes representava atraso, conflito e desgaste se transformando em algo que eleva, impulsiona e projeta o futuro. Essa não é apenas uma história sobre dinheiro, mapas ou tribunais. É uma história sobre maturidade, inteligência coletiva e orgulho de um Estado que decidiu não ficar preso ao passado. Durante 3 décadas, uma guerra silenciosa aconteceu longe dos olhos da população. Uma disputa que não aparecia nas manchetes do dia a dia, mas que se refletia diretamente no asfalto da BR-101, na paciência dos motoristas, no tempo perdido no trânsito e nos gargalos que limitavam o crescimento de Santa Catarina. Milhões de reais estavam em jogo. Mais do que isso, estava em jogo o futuro da mobilidade e da infraestrutura do sul do Brasil. O mais impressionante dessa história é o desfecho. Em vez de continuar lutando, Santa Catarina e Paraná decidiram fazer algo raro no cenário público brasileiro: cooperar. Onde antes havia confronto, nasceu diálogo. Onde existia impasse, surgiu solução. E dessa decisão nasceram asas para o futuro. Tudo começou há mais de 30 anos com algo que, à primeira vista, parecia pequeno demais para causar tamanho impacto. Um erro técnico do IBGE na delimitação das áreas marítimas entre Santa Catarina e Paraná. Um detalhe cartográfico, uma linha traçada de forma equivocada, que acabou direcionando royalties do petróleo para o estado vizinho. Esses royalties, por direito, deveriam reforçar os cofres catarinenses. Recursos que poderiam ter sido aplicados em infraestrutura, rodovias, segurança e desenvolvimento regional. Mas, por causa dessa falha, cerca de 365 milhões deixaram de cumprir esse papel. Um valor gigantesco, que cresceu em importância com o passar dos anos. O que era para ser corrigido rapidamente se transformou em um problema estrutural. A disputa atravessou governos, mudou de mãos, ganhou novos pareceres técnicos e jurídicos, mas nunca chegou a uma solução definitiva. Santa Catarina carregou, por décadas, o peso de uma injustiça silenciosa. Ainda assim, o Estado seguiu avançando, com trabalho, com força produtiva, com um povo resiliente que nunca esperou tudo do poder público para crescer. Mas é impossível negar, esses recursos fizeram falta. E cada catarinense sentiu isso, mesmo sem conhecer os detalhes do conflito. Esse erro milionário não era apenas um problema contábil, era um símbolo de como decisões técnicas mal resolvidas podem gerar impactos profundos na vida real. E Santa Catarina, mais uma vez, mostrou que não se define pelos obstáculos, mas pela forma como escolhe enfrentá-los. Enquanto a disputa se arrastava em gabinetes, tribunais e mesas de negociação, o reflexo era visível para quem vivia a realidade das estradas. A BR-101, uma das rodovias mais importantes do país, se consolidava como a principal artéria de Santa Catarina e também como um dos seus maiores desafios. Congestionamentos constantes, trechos sobrecarregados, acessos limitados e gargalos históricos passaram a fazer parte da rotina de quem depende da rodovia para trabalhar, produzir, viajar ou simplesmente voltar para casa. Cada feriado prolongado, cada temporada de verão, reforçava a sensação de que algo precisava mudar. A dívida dos royalties, invisível para a maioria, se manifestava no asfalto. Menos recursos significavam menos investimentos estruturantes, menos capacidade de antecipar soluções e mais pressão sobre uma rodovia que já operava no limite. O tempo perdido no trânsito virou parte da vida de milhares de catarinenses. Mesmo assim, Santa Catarina nunca parou. O estado seguiu crescendo, recebendo turistas, movimentando cargas, fortalecendo sua economia e se consolidando como uma das regiões mais produtivas do Brasil. Tudo isso apesar dos entraves, apesar da dívida silenciosa. Esse contraste é o que torna essa história tão poderosa. Um estado que cresce mesmo com limitações, mas que, quando encontra o caminho certo, transforma obstáculos em oportunidades. A BR-101 não era apenas uma rodovia congestionada. Ela era o retrato de um problema antigo esperando por uma solução à altura da grandeza catarinense. Depois de décadas de litígio, Santa Catarina e Paraná tomaram uma decisão histórica.
Em vez de prolongar uma disputa que só beneficiava a burocracia, escolheram olhar para a frente. A pergunta que mudou tudo foi simples e poderosa: como transformar essa dívida em algo que realmente melhore a vida das pessoas? A resposta veio com maturidade política e visão estratégica. Os 365 milhões não seriam mais tratados apenas como um valor a ser cobrado judicialmente. Eles seriam convertidos em investimento direto em infraestrutura. Uma dívida que por anos separou dois estados, agora serviria para conectá-los. A reconciliação saiu do papel e virou asfalto. Recursos antes parados em disputas jurídicas passaram a financiar duplicações, melhorias e modernizações na BR-101 em seus acessos estratégicos. O que antes era conflito virou cooperação, o que era atraso virou progresso. Essa decisão elevou Santa Catarina a um novo patamar. Mostrou que o Estado não apenas reivindica seus direitos, mas sabe transformá-los em soluções inteligentes. É um exemplo claro de gestão pública que pensa no cidadão, no motorista, no trabalhador e no futuro. Mais do que resolver um problema antigo, essa escolha criou um novo modelo. Um modelo onde o diálogo vence o confronto, onde o investimento substitui a espera e onde o resultado aparece no dia a dia das pessoas. O que antes era um problema esquecido, uma ferida aberta e um símbolo de conflito agora é concreto, visível e transformador. Asfalto novo, pistas duplicadas, acessos melhorados e uma experiência completamente diferente para quem percorre a BR-101. A Guerra dos Royalties se transformou em asas para o desenvolvimento do sul do Brasil. Santa Catarina mostrou que sabe ressignificar conflitos e transformar dívidas em oportunidades reais. Cada metro de estrada melhorada carrega o peso de uma decisão histórica. Essa transformação vai além da mobilidade. Ela impacta o turismo, fortalece a economia, reduz custos logísticos, aumenta a segurança e devolve tempo às pessoas. Tempo que antes era perdido no trânsito, agora vira qualidade de vida. É impossível não sentir orgulho. Orgulho de um Estado que cresce, que dialoga, que planeja e que entrega. Orgulho de um povo que não aceita soluções pela metade e que acredita no desenvolvimento sustentável e inteligente. Santa Catarina prova, mais uma vez, que não é grande apenas pelo território, mas pela forma como enfrenta seus desafios. Depois de décadas de disputa, Santa Catarina mostrou que maturidade política e visão de futuro valem mais do que brigas intermináveis. O caminho escolhido não foi o mais fácil, mas foi o mais inteligente. Em vez de insistir em ações judiciais que poderiam se arrastar por mais décadas, Santa Catarina e Paraná optaram por algo raro no Brasil: cooperação real, com foco no resultado concreto para a população. A dívida de aproximadamente 365 milhões, que por ano simbolizou conflito, passou a ser enxergada como uma oportunidade histórica. Uma chance de transformar um problema técnico em uma solução estrutural. O dinheiro que antes existia apenas em processos e discussões passou a ter destino certo: infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento. Essa reconciliação não ficou apenas no discurso. Ela saiu do papel e virou obra. Virou planejamento, projetos, engenharia e investimento pesado onde realmente importa. Os recursos passaram a ser direcionados para a modernização da BR-101 e de seus acessos estratégicos, atacando gargalos históricos que há décadas castigavam quem vive, trabalha ou visita Santa Catarina. O mais simbólico dessa decisão é que ninguém perdeu. Pelo contrário, todos ganharam. Santa Catarina ganhou infraestrutura, fluidez e segurança. O Paraná encerrou um passivo antigo de forma produtiva. E a população que por anos esteve fora dessa disputa, finalmente começou a sentir os efeitos positivos no dia a dia. Essa escolha reforça algo que o catarinense já sabe: quando há planejamento, seriedade e diálogo, o resultado aparece. Não em promessas vazias, mas em asfalto, pistas duplicadas, acessos modernos e mais qualidade de vida. O que antes era tratado como um problema esquecido, uma ferida aberta e um símbolo de atraso, agora se transforma em um dos maiores exemplos de solução inteligente da infraestrutura do sul do Brasil. A antiga Guerra dos Royalties deu lugar a algo muito maior: progresso visível, concreto e duradouro. As melhorias na BR-101 e seus acessos mudam completamente a experiência de quem passa pela região. Onde antes havia congestionamentos constantes, agora há mais fluidez. Onde o risco era alto, a segurança aumenta. Onde o tempo era desperdiçado, agora ele é devolvido às pessoas. Essa transformação impacta diretamente o turismo, um dos pilares da economia catarinense.
Chegar a Santa Catarina passa a ser parte da experiência positiva. Menos estresse na estrada significa mais visitantes, mais consumo e mais desenvolvimento para cidades inteiras. O progresso não fica restrito ao asfalto, ele se espalha por hotéis, comércios, serviços e empregos. Na logística, os efeitos são igualmente profundos. Caminhões circulam com mais previsibilidade, custos operacionais diminuem e empresas ganham competitividade. Santa Catarina se fortalece como corredor estratégico do sul do Brasil, mostrando que infraestrutura de qualidade não é luxo, é base para crescimento sustentável. Mas talvez o impacto mais poderoso seja simbólico. Essa obra representa uma mudança de mentalidade. Mostra que conflitos antigos podem, sim, ser transformados em soluções modernas. Que dinheiro público parado não gera valor, mas quando bem direcionado, muda realidades inteiras. É impossível não sentir orgulho. Orgulho de viver em um estado que resolve problemas, que pensa grande e que entrega resultados. Orgulho de um povo que trabalha, produz e acredita no futuro. Santa Catarina mais uma vez prova que seu maior patrimônio não está apenas no território, mas na forma como escolhe avançar. Se você também sente orgulho de ver Santa Catarina avançando, deixe seu like, compartilhe este conteúdo e se inscreva no canal. Acompanhe de perto as obras, as decisões e os projetos que estão mudando a nossa realidade, porque desenvolvimento de verdade precisa ser mostrado, valorizado e defendido por quem vive aqui.